E nós vamos para o livro de Mateus capítulo 2, versículo 12 a 23. A vida da gente tem uma experiência que se repete. Você passa por calmarias e turbulências. Calmarias, turbulência. Ou não é assim? Se você só tem turbulência, se anime, vai passar. Se você só tem calmaria, desconfie, né? Porque não é o normal. O normal é calmaria, turbulência. E é interessante, com o passar do tempo, alguma coisa que no passado era motivo de turbulência, em determinados momentos a gente já aprendeu a lidar com aquilo e não é mais turbulência, né? Isso quer dizer que você está crescendo, que você está sendo provado por Deus e está sendo aprovado, está aprendendo. Mas turbulência é muito comum de acontecer. E a vida da gente tem esse ciclo. Calmaria, turbulência. Às vezes a calmaria pode ser curta demais ou pode ser um período mais longo de graça, mas sempre você vai lidar com essas duas questões. Ora você está no topo, ora você está no vale. Ora você está na calmaria, ora você está no temporal. E a vida vai assim, vai acontecendo, né? Pode ser alguém que perde um trabalho, um emprego de maneira repentina, né? Uma família dependia daquela entrada, e aí surge uma turbulência. Pode ser decisões erradas, ou pelo menos eu decidi por uma coisa e achei que estava certo, estava tudo muito bonito, muito bem desenhado, eu tomei decisão X, e aí com o passar do tempo eu vou descobrindo que eu fiz uma tremenda besteira. Turbulência. Pode ser um diagnóstico médico. Você vai ao médico sem muitas pretensões e de repente você recebe um diagnóstico bombástico. Pode ser seu, ou pode ser de um parente seu, de alguém querido da sua vida. Mas isso é turbulência que vão acontecendo. Decisões tomadas no conjunto da família. Uma esposa pode tomar uma decisão diferente, um marido, um filho, uma filha. E isso pode gerar essas turbulências, essas dificuldades. O que a gente gosta é da calmaria. O que a gente gosta é do sossego. E quando a gente está em alto mar, numa tempestade, a gente quase pega Jesus pelo colarinho e diz: Senhor, por que o senhor está dormindo? O senhor não está vendo a confusão que eu estou? O senhor não está vendo como é que a minha vida virou de cabeça para baixo? E o senhor está dormindo aí? Esse capítulo 2, de 12 até o 23, tem o registro de uma calmaria e uma turbulência. Olha só, Mateus capítulo 2, versículo 12. E tendo sido avisados por Deus em sonho para não voltarem à presença de Herodes, os magos seguiram por outro caminho para a sua terra. Depois que os magos foram embora, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José e disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e fuja para o Egito. Fique por lá até que eu avise você, porque Herodes há de procurar o menino para matá-lo. Levantando-se José, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor, por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, Herodes ficou muito furioso e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os arredores de 2 anos para baixo, conforme as informações que havia recebido dos magos a respeito do tempo em que a estrela havia aparecido. Então se cumpriu o que foi dito por meio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor de Ramá, pranto e grande lamento.
era Raquel chorando por seus filhos, e insondável porque eles já não existem. Depois da morte de Herodes, um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e lhe disse: levante-se, tome o menino e a sua mãe e vá para a terra de Israel, porque os que queriam matar o menino já morreram. Levantando-se José, tomou o menino e a sua mãe e voltou para a terra de Israel. Porém, ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. E, tendo sido avisado por Deus em sonho, José foi para a região da Galileia e foi morar numa cidade chamada Nazaré, para se cumprir o que foi dito por meio dos profetas: ele será chamado Nazareno. Por que Deus, às vezes, nos tira da zona de conforto? Por que Deus, às vezes, nos tira da calmaria? Por que Deus permite que a calmaria seja transformada em turbulência? O relato começa maravilhosamente. Um grupo de homens vieram do Oriente para adorar Jesus, reconhecendo o menino como Messias e trazendo a informação que Herodes também queria adorá-lo. Maria e José recebem esses homens tranquilamente. Esses homens estavam decididos a voltar para Herodes e dar o endereço exato de José e Maria. Por outros motivos, Herodes queria encontrá-lo. O anjo do Senhor disse para os magos: olha, esqueça esse negócio e vão embora. E assim fizeram. Para José, por sua vez, o anjo disse: olha, volta, pega a sua mulher, pega a sua esposa, pega seu filho e suma para o Egito. E a ideia aqui é que devia ser feito rapidamente, porque Herodes queria procurar o menino para matá-lo. Não tenha dúvida que Herodes era uma encarnação da serpente do paraíso, querendo impedir que a semente da mulher desse um golpe fatal na cabeça dele. Por isso essa perseguição tão ferrenha. E José, que foi dormir na calmaria, louvando a Deus pelas coisas que estavam acontecendo com a sua família, pela forma como o menino estava sendo reconhecido, adorado, tem que fugir rapidamente para o Egito. Percebe como essa condição de calmaria e turbulência pode ser mudada repentinamente? É muito rápido. Mas a pergunta é: por que Deus permite que a calmaria seja transformada em turbulência? Esse texto nos ajuda a pensar pelo menos em 3 razões. Primeiro, para que o plano dele se cumpra na sua vida. Deus, muitas vezes, permite que a calmaria da sua vida seja substituída por uma experiência de turbulência, para que o plano do Senhor seja cumprido completamente na sua vida. Você percebeu na nossa leitura que pelo menos 3 vezes Mateus nos lembra de que aqueles acontecimentos estavam se cumprindo uma palavra profética. E por 3 vezes ele menciona esses fatos. O fato de estar no Egito, a matança dos judeus, dos meninos, e a mudança não para a Judéia, mas para a Galileia. Tudo se cumprindo a profecia do Senhor. E lá ele ficou até a morte de Herodes. Por quê? Assim se cumpriu o que tinha sido dito pelo profeta: do Egito chamei meu filho. Qual foi o outro momento que Jesus foi ao Egito? Em qual situação Jesus esteve no Egito em outro momento? Nunca mais. Mas tinha uma profecia que precisava ser cumprida. Tinha uma profecia que foi anunciada pelo profeta Oséias, que tinha que ser cumprida. E a razão do envio ou do direcionamento para que eles fossem até
o Egito era para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo profeta Oséias: do Egito chamei o meu filho. Essa citação de Oséias diz: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Oséias capítulo 11, versículo 1. E a profecia se referia, sim, aos tempos de Moisés, quando Deus chamou a nação para sair do Egito sob a liderança de Moisés. Mateus, porém, sob inspiração do Espírito Santo, redigindo as Escrituras, aplica aquela profecia ao Messias, a Jesus Cristo. E ele vê a história do povo de Deus, a história de Israel, recapitulada agora na vida do Senhor Jesus, o Filho de Deus, num sentido único e exclusivo. Então, assim como Israel, no começo dos seus dias como nação, desceu até o Egito por conta da fome, fugindo da fome, assim também Jesus foi para lá na sua infância. E da mesma forma que Deus tirou Israel do Egito, Deus trouxe Jesus de volta. Não se sabe, ou não podemos saber com segurança, quanto tempo Jesus passou juntamente com seus pais no Egito. Mas o fato é que ele esteve lá e com a morte de Herodes, ele veio. O Senhor os trouxe de volta. E quando Mateus faz essa aplicação da profecia, eu não tenho autoridade para fazer isso, pegar um texto bíblico e ficar aplicando, inventando certas coisas. Mas Mateus tem, porque ele é um autor inspirado, um autor bíblico que foi inspirado pelo Espírito Santo para escrever as Escrituras. E a gente observa nesse verso aqui uma aplicação interessante e que pode ser repetida também a nós. Primeira coisa, Deus tem um plano para todos, e todas as coisas, conforme as Escrituras, cooperam para o cumprimento desse plano. Mesmo a maldade de alguns homens é nas mãos do Senhor um instrumento para cumprimento do plano dele. Romanos 8, 28, Paulo diz: sabemos, ou temos certeza, temos a convicção de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, de acordo com o seu plano. O chamado de Deus implica num plano, e nada acontece sem que o Senhor transforme aquilo numa ferramenta para cumprir o propósito dele. Mesmo que eles estivessem fugindo de Herodes, indo para o Egito, o Senhor está usando aquela situação para que uma palavra profética que havia sido anunciada muitos anos antes fosse cumprida na vida de Jesus. Deus tem um plano. Não vai ser turbulência ou calmaria que vai impedi-lo de completar. O fato é que cada coisa acaba contribuindo. Por isso que Deus não se surpreende, Deus não leva susto, Deus não fica assustado diante de um acontecimento ou outro. Mas Ele é especialista em usar aquelas coisas para cumprir o plano, o propósito que Ele tem para as nossas vidas. E esse propósito que Ele tem, Ele dá garantias que Ele vai ser cumprido. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz: olha, estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo. Ele está dando uma garantia. É claro que eu prefiro a calmaria, mas eu sei que é na turbulência que o Senhor atua de forma muito mais intensa na minha vida. A intensidade da atuação de Deus, ela se dá exatamente
na turbulência, que é quando eu preciso mais e mais da graça dele. A minha necessidade de graça do Senhor é desfrutada exatamente no período das turbulências. Não significa que a calmaria não é manifestação da graça de Deus, sim, mas a ação intensa se dá sempre nessas situações. Nada pode frustrar o plano do Senhor. Sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Jó 42, 2. Né? Então, o Egito tinha sido o lar da escravidão de Israel por muitos anos. E particularmente para as crianças de Israel. Lembra da história de Moisés? Que a irmã teve que pensar num escape para o menino, colocando uma cesta e para que ele chegasse até a filha de Faraó. Mas será agora um lugar de refúgio para Jesus. Um lugar que outrora foi símbolo, sinônimo de risco, de perigo, agora passa a ser um lugar de segurança. A mente humana não consegue captar isso. Porque alguém poderia pensar: ei, você lembra o que aconteceu no Egito? Você vai para lá? Mas quem está no controle é o Senhor soberano. E Ele transforma um lugar que outrora foi um lugar de perigo, de risco, em lugar de proteção. O Filho de Deus foi protegido no Egito. O Senhor não é apenas Senhor das nossas vidas, mas Ele é também Senhor das nações. E Ele usa as nações para cumprir com os propósitos dEle. E este é um caso. Então, quando agrada a Deus, Ele pode fazer do pior lugar para servir de propósito para Ele. Ele pega um lugar que foi sinônimo de escravidão, de sofrimento, de punição, de morte, e transforma agora no lugar de refúgio. O Egito pode servir por um tempo como estadia ou como refúgio, mas não é para você ficar e viver lá. O Egito sempre é um lugar de passagem, é sempre um lugar secundário, no sentido figurado. É um lugar circunstancial, mas sempre é plano do Senhor cumprir com seus propósitos. Então Deus muitas vezes vai tirar você da calmaria e permitir turbulência para que o plano dele seja cumprido. Pode ser que Deus queira ensinar você alguma coisa da sua vida, alguma área específica da sua vida que você precisa fortalecer, que você não está tão parecido com Jesus, e as turbulências vão surgir de acordo com o plano de Deus. Elas sempre serão manifestação da graça de Deus. Elas não vão vir para destruir você, mas para cumprir o propósito de Deus para a sua vida, para contribuir de alguma forma. E Deus vai trabalhando. Deus tem um plano. E conforme Romanos 8:29, o plano é nos fazer parecidos com a pessoa de Jesus. É transformar o nosso caráter à semelhança de Jesus. Sendo assim, a turbulência passa a ser um instrumento eficaz para tratar o nosso caráter, para trabalhar em nosso coração de uma maneira muito eficaz. E muitas vezes Deus vai substituir a calmaria pela turbulência para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. Outros momentos, Ele vai substituir a calmaria por turbulência para você experimentar proteção de Deus de maneira muito mais intensa, você experimentar o cuidado de Deus. Aqui nós temos uma outra citação que Mateus faz. Ele cita Jeremias 31:15,
que descreve o lamento dele com relação ao exílio de Israel. Aquela calamidade que foi causada pelo pecado do povo, que foi a causa de Herodes, um pagão, ter subido ao trono e agora, no meio do povo de Deus, causa essa atrocidade. Então, as duas calamidades, elas partem do mesmo quadro. O pecado da nação levantou isso. Verso 21, a gente lê, olha, ele se levantou, tomou o menino e a mãe e foi para a terra do Egito, de Israel. Mas, ao ouvir que Arquelau estava reinando na Judéia, em lugar de seu pai Herodes, teve medo de ir para lá. Tendo sido avisado em sonho, retirou-se para a região da Galileia e foi viver numa cidade chamada Nazaré. Assim cumpriu o que foi dito pelo profeta, ou pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. É interessante, embora José, na cabeça dele, estivesse fazendo alguma coisa, alguma decisão a partir da sabedoria dele, Mateus nos diz que isso tudo estava acontecendo por causa que o Senhor estava por trás, trabalhando em todas as coisas. E essa cena é muito triste porque a decisão de Herodes, ela é muito radical. Ele foi muito, parece ser muito exagerado, mas isso fazia parte do plano dele, né? Agora imagine vocês numa aldeia tão pequena, como no caso de Belém, mesmo que se incluísse as vilas ao redor, o número não deve ter sido grande. Embora, claro, o ato não tenha sido menos brutal por isso. Mas houve sim uma matança. Muita gente, ou se não todos, se conheciam. Sabiam quem eram as famílias, quem eram as crianças. Então teve muito choro naquela situação. E Deus simplesmente tirou José e Maria e os conduziu até o Egito, protegendo eles dessa matança brutal, dessa investida de Satanás, nessa vamos dizer assim, Satanás usando realmente como instrumento esse rei. Só que quando José está voltando, Herodes morreu, mas na Judéia, nós temos a Galileia em cima, temos no meio Samaria e ao sul nós temos a Judéia, onde ficava Jerusalém. Então quando ele está voltando, ele mora aqui na Judéia, mas ele percebe que quem está reinando agora não é Herodes, mas é Arquelau, o filho de Herodes. Então ele conclui, olha, essa notícia é recente, esses fatos são recentes, eu vou para a Galileia, eu vou para outro lugar e vou fixar residência lá em Nazaré. Mas tudo isso que ele estava fazendo estava sendo cumprimento da profecia, que ele seria chamado Nazareno, né? Então esse filho de Herodes, chamado Arquelau, Herodes o Grande, ele reinou sobre a Judéia e sobre Samaria, que ficava aqui no meio, por mais ou menos aí uns 10 anos, né? Ou seja, no ano 4 antes de Cristo, até mais 6 aí depois de Cristo, né? Porque as datas têm um probleminha ali, né? Na identificação ali. Então, assim como o pai, Arquelau foi cruel e tirânico. E ele foi deposto não porque não foi por conta de outra coisa, a não ser essa crueldade dele. Então aí a Judéia passou a ser uma província romana, e aí ela passa a ser administrada por prefeitos nomeados por Roma. Deixou de ter essa dinastia ali. Nazaré, essa cidade, para entender que Mateus achou que a pequena Nazaré era um lugar pouco reconhecido, um lugar grande, né, para ser a residência do Messias. Mas lembra que quando Jesus é apresentado por João Batista como
Cordeiro que tira o pecado do mundo. E aí tem os discípulos que era de Nazaré. E pode vir boa coisa de Nazaré. Então era uma vila, uma cidade realmente desprezada. No entanto, o Senhor Jesus foi morar lá, cumprindo a profecia relacionada com o Messias. Mas se você ampliar um pouco mais e lembrar de Isaías capítulo 53, onde fala do servo sofredor, diz o texto que ele seria desprezado. E morar em Nazaré não deixa de ser uma espécie de desprezo por ser uma cidade pequena e desprezada. Mas o fato é que a família se estabelece então na Galileia, e Nazaré era lugar pobre, sem muitas honras, sem estimação, e Cristo foi crucificado sobre esta acusação: Jesus Nazareno. Então um nome realmente ficou. Os magos procuraram o menino Jesus para lhe prestar homenagem e oferecer os seus presentes a ele. Herodes, por sua vez, procurou o mesmo menino, mas com a intenção de matá-lo. Jesus é o tipo de pessoa que provoca esse tipo de divisão. Ou você ama o que ele disse, o que ele fez, ou você rejeita. Herodes é essa figura de desprezo. Os magos, por sua vez, reconhecimento da grandeza deles. Então Deus, depois que eles estavam no Egito, os orientou a ir para Nazaré, mais uma vez proteger a sua família. Então, quando Deus nos tira dessa calmaria, pode ser que Ele está querendo nos proteger a nossa família. Você não sabe a forma como Deus vai usar para proteger você. Pode acontecer coisas que você não tem nem ideia, mas foi para proteger, para guardar você. Então muitas vezes Deus vai tirar você da calmaria para você experimentar do cuidado paterno, da proteção paterna que Deus quer dar a você, proteção e segurança. Mas também Deus pode tirar essa calmaria da sua vida e substituir por uma turbulência para você aprender a depender dele. A grande lição ou o grande sinal de maturidade na vida cristã é quando a gente vai percebendo que sem ele nada podemos fazer. E à medida que o tempo vai passando e você vai caminhando com o Senhor Jesus, você vai percebendo o quanto você precisa da graça e do poder de Deus na sua vida. Que você não vai ter dificuldades em reconhecer a boa mão do Senhor sobre você, em depender absolutamente dele. Vai começar a fazer sentido para você se Deus permitir, e não ser simplesmente uma expressão cultural. Se Deus quiser, se Deus permitir, porque eu estou plenamente nas mãos dele. Dependência. José estava em sua posição, tranquilo ali na sua casa, mas ele foi desafiado a colocar a sua confiança em Deus e permanecer focado em ouvir a voz de Deus dirigindo os seus passos. José estava na sua rotina, trabalhando, construindo casas. Quando a gente pensa no carpinteiro, a gente só pensa num cara que faz porta, janela, mas naquele período lá é um faz tudo, é um cara que fazia casas, usava todos os recursos. Então ele era um pedreiro muito esperto. Então ele tinha lá os seus trabalhos para a manutenção da sua família, para o sustento da sua família, e aparentemente tudo tranquilo. E o Senhor tira aquela calmaria e permite uma turbulência. Essa foi uma prova de fé para José e Maria. E eles já tiveram uma grande prova. Quando eram noivos, aquela jovem receber a notícia
de que ia ficar grávida de uma forma sobrenatural. E aquele homem saber que a sua noiva, que ainda não tinha se casado, ficou grávida. E enfrentar toda essa situação foi um ato de fé, porque eles estavam confiando na palavra de Deus. E agora, parecia tudo tranquilo, já tinha passado aquela turbulência do nascimento do menino, porque não tinha lugar em Belém, aquela coisa toda, e agora a vida parece que estava um pouquinho estabelecida, ou pelo menos tranquila, e agora ele tem que ir para o Egito, porque está correndo risco. Mais uma vez, ele é desafiado a confiar no Senhor. Foi uma grande prova para José e Maria, mas a fé deles, sendo provada, foi encontrada firme. Esse é o grande desafio da nossa vida, de confiar no Senhor os nossos destinos, os nossos próximos passos, as nossas circunstâncias, os nossos desafios. Como é que eu vou aguardar e me preparar para o amanhã? Estou confiando em quem? A cada momento da vida da gente aparecem novos desafios, novas circunstâncias, novas situações. Mas eu estou confiando em quem? E uma forma de Deus nos ensinar a confiar nele é permitindo turbulências. Turbulências. Na calmaria, o Senhor também está agindo, mas o agir de Deus é mais intenso na turbulência. E naquele momento forçado, vamos assim dizer, eles puderam experimentar da necessidade de depender do Senhor e de como isso traz benefícios. Não nos é dito como é que foi que eles se viraram no Egito. Será que esse pessoal tinha recursos? Foram morar onde? Tiveram ajuda de quem? Como é que foi a vida deles? Até ter o primeiro trabalho. Como é que foi a alimentação deles? Você fazer uma mudança radical hoje para um novo lugar tem desafios enormes. E ali não era diferente. Mas aqui ele estava dando uma oportunidade, no meio da turbulência, de ouvir mais clara a voz de Deus do que nunca. De experimentar da mão poderosa do Senhor mais do que nunca. Não se assombre com as turbulências. O Senhor está no meio delas. Aliás, Ele está acima delas, controlando essas turbulências. E Ele vai usá-la para mostrar para você que Ele tem um plano e nada vai frustrar o plano que Ele tem para a sua vida. Ele quer também que você experimente do poder, do acolhimento, do cuidado que Ele tem, do cuidado paterno que Ele tem com você. Você experimentar mais da presença dEle. Mas também Ele quer aproveitar dessa situação para ensinar você a depender dEle. Para você não colocar a confiança na sua força, a força nas pessoas que conhecem você, na sua sabedoria, nos seus talentos, nos seus bens, enfim. Para você depender exclusivamente dEle. Ele permite essas turbulências para que nós sejamos quem quer que Ele quer que nós sejamos. Ouvi uma vez uma história, na verdade era um documentário, e eu não sei se é assim porque não é minha especialidade. Era sobre a forma como as águias treinam os seus filhos, seus filhotes, para voar. Geralmente ela faz ninhos em lugares altos, e antes de colocar penas, coisas mais fofinhas, ela coloca galhos, pedras, um material desconfortável. E aí quando o animalzinho vai crescendo, e claro, o conforto é muito bom. Mamãe traz comida todos os dias. Não preciso me esforçar nem para ir buscar comida e nem para aprender. Ela tira aquela pluma, aquelas coisas fofinhas, e aí o ninho fica desconfortável para começar a aprender a voar, para aprender a buscar
o seu próprio alimento. Então, às vezes, Deus vai tirar as penas, o capim macio, as coisas confortáveis do seu ninho, para mostrar para você que Ele tem um plano perfeito, para mostrar para você que Ele cuida de você e para você aprender a confiar e depender dEle. Deus, muitas vezes, substitui a calmaria por turbulências para cumprir o propósito dEle. Está passando por turbulência? Está assustado? Está assustada? Lembre disso. Deus tem um plano para você. No meio da turbulência, Ele vai te guardar. E Ele quer que você aprenda a confiar nele, para que você sinta a segurança que há numa vida dependente do Senhor. José e Maria, os pais terrenos de Jesus, saíram da calmaria e foram colocados no meio da turbulência. E o Senhor mostrou para eles: eu tenho um plano para vocês, e esse plano vai ser cumprido. Mostrou o poder dele. Eu posso guardar vocês. Eu quero que vocês confiem e dependam de mim. Temos dependido do Senhor. Ele vai usar turbulência. Ele vai substituir calmaria para ensinar você a depender dele. Louve a Deus com um coração grato por quem Ele é e por tudo que Ele tem feito por você.